o planeta merece que nós pensemos nos direitos da pessoa com deficiência. Então, aqui fica o convite para o pessoal acompanhar amanhã, às 15 horas, e na sexta-feira que vem. Muito boa tarde, doutor Tiago, um prazer em conhecê-lo. Verdade, doutor. Mas, assim, é um grande prazer estar ao seu lado. Tenho grandes amigos advogados aqui em Peruíbe, né? E quero dar um abraço para o pessoal da OAB de Peruíbe. É uma instituição muito séria e que é nossa parceira em todos os momentos aqui nessa cidade, nas nossas necessidades. Assim, um grande beijo a todos os advogados. Tenho um sobrinho advogado, um cunhado advogado, então, assim, gosto muito de trabalhar com vocês e é uma honra também estar ao seu lado, doutor Tiago. Muito obrigada. Então, assim, a família inteira de advogados, só a senhora foi ser assistente social, ou seja, só a senhora teve sorte. Não, na verdade é dividido. Nós temos assistentes sociais, eu sou professora em primeiro lugar, tá? E estou pela terceira vez na faculdade, estou finalizando o meu curso de serviço social, ainda não sou assistente. Qual é o magistério, a sua formação? Eu sou da educação, eu estou afastada para assistência social, né? E eu já atuo na área do Conselho de Assistência há alguns anos na política. Né? A minha mãe fundou uma entidade aqui em Peruíbe, do terceiro setor, que trabalha pelos direitos da pessoa com deficiência, mas, na verdade, titular como assistente social, eu vou titular o ano que vem. Né? Eu sou professora em primeiro lugar, eu tenho algumas pós-graduações na área, né? Umas 4, mais ou menos. E aí, estou fazendo a 5ª. Então, mas assim, na verdade, doutor, o que nos dá a experiência e a vivência. Eu tenho um filho com deficiência múltipla, então não precisa estudar, precisa viver a deficiência, né? Na verdade, eu digo para o pessoal que eu estou só sentada do outro lado, mas nós somos todos iguais, doutor. Todos nós temos problemas, né? Todos nós buscamos o poder público, ou as entidades, a OAB, né? Seja as entidades do terceiro setor, para resolver os nossos problemas. Então, eu acredito que eu e o senhor só estamos do outro lado da cadeira, mas somos todos iguais com quem está nos assistindo aqui. Por exercer a nobre, a honrosa profissão do magistério, que não é nem um pouco gratificada do nosso país, não é reconhecida. Que coisa triste. Em países desenvolvidos, o professor é tão gratificado e tão parabenizado ou mais do que qualquer membro de poder. Aqui é o contrário. Enfim, algum dia o povo acorda. Retornando, dona Karen, eu sinto muito em saber pelo que passou a sua mãe recentemente. Eu ouvi o final da conversa, eu estava só lá atrás da porta aqui escutando. Eu também tenho um filho portador de necessidades especiais. Rafael, de 6 anos, ele é portador do transtorno do espectro autista. E digo, não é clichê, foi uma bênção. Não estou falando isso como pai de PCD, foi uma bênção. Uma menina superdotado, aprendeu a ler e escrever com 2 anos de idade, para vocês terem uma ideia, agora sabe, tá começando a falar japonês e escrever em russo e hebraico, Deus me livre. Eu estou até com medo. Mas, enfim, nós sabemos como isso pode ser uma bênção, como direciona os nossos valores, os nossos princípios. Minha busca por aquele sucesso interminável, que nunca é suficiente de todo advogado, estava totalmente sem sentido. Quando isso ocorre na vida, a gente percebe como nossos valores podem estar equivocados. O que a doutora Karen falou é 100% verdade. Somos todos iguais. E isso também não é clichê. Aquele pensamento com relação aos portadores de necessidades especiais, como se fossem um estorvo da sociedade, ele já morreu há alguns anos. Eu diria que já antes de Cristo, na sociedade espartana, quando jogavam no fosso as crianças nascidas com alguma espécie de deficiência. Infelizmente, um monstro chamado Adolf Hitler, no meio da história, tentou reativar essa ideia. Esperamos que isso não ocorra mais. Por favor. Gente, eu não sou doutora, eu sou professora, tá? Não tem problema, Karen, porque você... Doutorado ainda não.
Viu, Karen? Não tem problema. Se você for numa audiência pública, por exemplo, lá no Senado Federal, você pode ser um morador de rua, eles vão te chamar de doutor. Eu acho que é muito mais nobre que qualquer doutorado. Enfim, Doutor Tiago, eu penso que ser mãe de pessoa com deficiência, ser pai de pessoa com deficiência, né, nos deixa melhores. Eu tenho muitos amigos com deficiência, como o Robson, por exemplo, né, e eu me sinto muito incluída na turma da pessoa com deficiência. Né? Quero dar um alô para a Vera, lá de Pariqueraçu, um alô para o Luciano Marques, de Santos, que são velhos amigos do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, aqui de São Paulo. Então, eu penso que eu não sou deficiente, eu não sei o que uma pessoa com deficiência passa, porque eu escuto, eu enxergo, eu falo, eu penso, eu tenho mão, eu tenho pé. Mas ser pai e mãe de pessoa com deficiência também nos torna parecidos com a turma. Nós nos identificamos, porque nós temos também privações, né? Como a nossa turma que tem deficiência. E eu lhe digo mais, doutor, eu acho que nós enfrentamos um outro tipo de preconceito, porque nós nos identificamos como iguais na luta pelos direitos da pessoa com deficiência, porém, nós não temos deficiência. E aí, quando a pessoa nos vê, principalmente, e eu lhe digo, o meu filho ainda aparenta, mas o seu não aparenta. O TEA é uma deficiência, em alguns momentos, invisível, certo? Né? E o desafio seu é muito maior que o meu. O desafio dos pais de pessoas com transtorno do espectro autista, dependendo do grau, né, é muito maior, porque uma pessoa como o senhor vai num supermercado, numa repartição pública, num evento, num casamento, e as pessoas pensam que o doutor Tiago não dá educação para o filho dele, né? Porque o transtorno do espectro autista, ele é uma deficiência diferente, e ela, em alguns momentos, ela é disfarçada. Eu entendo que o seu desafio é muito maior que o meu, né? Então, assim, e isso nos identifica e nos une. Isso é o mais importante de tudo, a nossa união, a nossa identificação, para que nós tenhamos um país mais igualitário, mais inclusivo e muito mais observador das características principais de cada deficiência. Tá? Nós somos todos unidos, na grande maioria, pessoas com deficiência, mas precisamos ainda ser perspicazes quando observemos as diferenças entre as próprias deficiências. Né? Então, assim, mas, se vocês deixarem, eu falo um montão, tá? Vamos falar do que a gente tem que falar. O próprio TEA, não existe uma definição, não existe nenhum quadro, nenhuma relação de espécie de autismo. Eu costumo dizer que os portadores do espectro autista, eles são como cristais de gelo. Se andarmos pela natureza inteira, encontraremos na neve, a neve é formada por cristais de gelo, todos eles são hexagonais, têm 6 pontas, mas nenhum, jamais na história se encontrou um cristal de gelo exatamente semelhante a outro. Cada portador do espectro autista tem uma característica diferente de outro. E isso vale para qualquer espécie de deficiência. Deixa eu fazer uma parte para o seu Antônio Bispo e para todas as pessoas que fizerem eventualmente alguma pergunta não relacionada a direitos do PCD. Eu peço, por favor, encarecidamente, façam sua pergunta novamente no chat ou no e-mail do Cabo. Prometemos responder no próximo programa. Hoje a gente vai falar do PCD. Dona Karen, a senhora sabe, vou aproveitar agora a mistura de assuntos, previdência com assistência social, um erro muito comum que está ocorrendo nas perícias médicas do INSS. Não sou médico, não tenho conhecimento para criticar a avaliação médica, mas posso criticar o conceito. Alguns peritos têm indeferido o benefício de amparo assistencial para portadores do espectro autista de grau leve, dizendo que eles podem vir a exercer atividade laborativa. Meus amigos,
pode vir a exercer atividade laborativa, não tem qualquer relação com a deficiência em si ou com a necessidade especial. Ele sempre vai ter uma necessidade especial e não é por causa dele, é por causa da sociedade que ainda não está preparada. Então, se o perito médico do INSS conseguir, por algum milagre, fazer com que a nossa sociedade evolua 100 anos, aí ele pode dizer que ele pode ser inserido em qualquer mercado de trabalho. Meu filho está preparado intelectualmente a exercer qualquer profissão. Mas, infelizmente, nós sabemos que não vai ser assim. Será que ele vai se adaptar? É isso, é isso. Será que ele vai se adaptar? Será que ele vai entender alguns clichês do mundo em sociedade que até para nós, que somos os ditos comuns ou normais, que a gente falava antigamente, é difícil entender certos conceitos, certas ironias, certas convenções sociais. O TEA não entende convenção social. E para você viver no mercado de trabalho competitivo, como um TEA vai vencer as convenções sociais? Eu queria que o perito me explicasse isso. Tá? Eu não tenho acesso aos peritos, eu não converso com ele, eu entendo que é uma nobre profissão e uma profissão muito difícil. Eu não queria ser perita médica de BPC, nunca na minha vida, não é uma área que eu gostaria de atuar. Então, assim, eu tiro o meu chapéu, mas, assim, pensa assim, como um TEA vai vencer o mercado competitivo de trabalho, com todas as ironias, com todas as convenções sociais que ele muitas vezes não é capaz de compreender. Então, é uma pergunta que é multidisciplinar e que, principalmente, entre a área dos professores, nós conversamos muito, porque o professor prepara a criança para o mundo, para a vida. A escola prepara para a vida, né? E nós temos muita dificuldade de preparar o nosso jovem, principalmente o nosso jovem com deficiência e com TEA, para o mercado de trabalho competitivo, cheio de ironia, cheio de competição, cheio de convenções sociais que são que é inábil para um portador de TEA compreender. Eu acho um defeito muito grande. Acho um defeito muito grande no INSS nomear peritos que não sejam especialistas naquela situação. Falta de recursos. Caco, o defeito maior, eu vou falar a verdade, está na administração superior, na gestão do orçamento. Viva Leonardo Rolim! A dotação, o Leonardo Rolim que não sabe ler a lei. Me perdoe, ele que me processa, vou provar publicamente que ele não sabe ler a lei. A dotação orçamentária que não é dividida de uma forma justa. Eu não sei para onde está indo o dinheiro do Ministério, ou da Secretaria, que agora é uma subsecretaria, a Previdência Social deixou de ser Ministério, passou a ser uma subsecretaria, porque deveria haver uma verba destinada à contratação de novos peritos, o que é uma defasagem de recursos humanos. Muitos peritos ou saem ou são e o material humano não é reposto. A Karen citou uma característica muito comum aos portadores de TEA, do transtorno de espectro autista: eles não entendem ironias, sarcasmos, linguagem indiretas, nossas indiretas. Mas isso, gente, é algo de bom. Eles não têm essas vicissitudes, esses defeitos de nós normais, que às vezes falamos com ironias e sarcasmos. Eles são verdadeiros. Dificilmente você vai ver um portador de TEA faltando com a verdade. Mentira. Então, aí a gente entra com a seguinte pergunta: será que são eles que têm que se adaptar ou nós que temos que evoluir para poder entendê-los? O portador do transtorno do espectro autista, nesse passo, ele me chama a atenção porque, não sendo passível de expor essas ironias, esses sarcasmos, ele pode representar uma nova categoria, e olha só que teoria interessante, uma nova categoria na evolução da espécie humana. Porque a medicina tem tentado descobrir o que está acontecendo para essa explosão, esse boom de diagnósticos de TEA. Parece que está crescendo vertiginosamente, não parece, está crescendo exponencialmente. Aí vem o cidadão e fala: não, o diagnóstico de TEA passou a ser mais abrangente, passou a abranger mais casos que antes não eram diagnosticados como TEA. Tudo bem, mas isso não explica nem de longe o crescimento vertiginoso do número de diagnósticos de autismo. Também tem uma outra teoria.
o diagnóstico agora é mais preciso, a medicina evoluiu. Sim, a medicina evoluiu e está mais preparada para identificar o TEA, o que antes era identificado como outra espécie de transtorno. Mesmo assim, acreditem, isso não justifica. O crescimento foi exponencial, em proporção geométrica. Vou lançar aqui um número, pode assustar um pouco, é que eu acredito que a natureza sempre encontra um caminho para se estabilizar, mas se continuar essa curva da progressão geométrica de identificação de diagnósticos de autismo, em menos de 20 anos, metade das pessoas nascidas vão ser portadoras de TEA. Sabemos que isso não é possível, como eu disse, a natureza encontra seus caminhos. Existe também a teoria dos agrotóxicos, a teoria da genética, a teoria do ácido fólico. Já falaram para minha esposa que porque ela tomou ácido fólico durante a gravidez, isso pode ter... Bom, eu vim aqui apresentar uma outra teoria. Não é minha, já ouvi anteriormente. Evolução da espécie humana, teoria de Darwin. E se Deus olhou para a gente e falou... Tô cheio dessa história de tanta sarcasmo, tanta mentira, tanta ironia. Vou mandar uma galera aí que vai cuidar da história toda, vocês vão ter que se virar com eles. Talvez seja isso. Concordo com o senhor, doutor.